Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque estamos na fé que vamos alcançar 1.000 inscritos para a glória de Deus por esses dias. E eu tenho certeza que nós iremos alcançar essa meta para a glória de Deus. E peço a sua ajuda. Se você puder nos ajudar, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, não deixa de dar o like não, para que nós venhamos ter engajamento, para que os nossos vídeos venham alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra? Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construção, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao rei enquanto este ainda estiver longe, para combinar condição de paz. Você vê que o problema financeiro traz vergonha, traz chacota. Você vê, né? Por exemplo, na escola, quando a criança vai com tênis furado, os amiguinhos fica rindo, fica debochando. Você vê que o pobre, ele passa por isso. Ele passa por vergonha. E aqui o texto está falando para que a gente não venha passar por vergonha, a gente tem que calcular. A gente tem que planejar. Não faça as coisas de qualquer maneira. Se você não tem condição de fazer, espere um pouco. Para que você venha não se arrepender lá na frente. Não venha passar vergonha. Porque, infelizmente, as pessoas, elas reparam muito o lado financeiro. Infelizmente, a pessoa, ela repara o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste, se a pessoa está mal arrumada, se não está, se os dentes estão tão legais. Você vê que as pessoas, elas são materialistas. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se colocar em situação difícil. Que muitas das vezes o pai de família, ele não traz vergonha só para ele traz vergonha para toda a família. Então nós precisamos planejar, a gente tem que levar a nossa vida financeira a sério. Você vê que a Bíblia nos orienta a respeito disso, que há tempo para tudo. Você vê que a gente aprende muito com a vida de José, quando ele revelou o sonho de Faraó. Você vê que Deus ensinou ali, que o tempo de fartura é tempo de guardar. E o tempo para poder enfrentar o tempo de escassez. Mas, infelizmente, as pessoas não querem guardar nada. Ela gasta tudo que vem nas mãos dela. E isso vai trazer prejuízo. Por isso que a gente precisa planejar. A gente tem que planejar o dinheiro que vem nas nossas mãos. Para que a gente não venha
passar vergonha, para que a gente não venha passar humilhação e levar a família também a passar humilhação. Porque, por exemplo, o pai, ele não calcula direito e acaba botando os filhos na escola particular. E aí acaba faltando dinheiro para comprar livro. E aí muitas das vezes a criança vai para a escola e não tem livro. E aí tem que ficar pedindo emprestado ao coleguinha. E a realidade é que as pessoas reparam. Então a gente tem que calcular. Se não tiver condição, é melhor deixar em escola pública, não colocar em escola particular, para que não venha trazer constrangimento para a criança. E Deus está nos orientando aqui nessa parábola. A gente tem que ter sabedoria. Você vê que as parábolas trazem algo muito importante para a gente. São palavras de sabedoria que nos alertam e que evitam um monte de problema. Porque não sei se você sabe que grande parte dos casamentos que se separam é por causa da vida financeira. Porque tem até aquele ditado: quando a miséria bate a porta, o amor pula pela janela. Então, nós temos que cuidar da nossa vida financeira. É claro, a gente tem que ter o equilíbrio, porque a Bíblia fala, lá em Timóteo, fala do perigo da pessoa ter o amor ao dinheiro. O problema é amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar. Porque, infelizmente, tem muito pobre que ama o dinheiro e vive uma vida de sofrimento. Como também tem muito rico que não ama o dinheiro. Então, há casos e casos. E a gente tem que ter lucidez, tem que ter clareza nessa vida para não se colocar em furada. Aí você vê aqui na outra parte aqui do texto que um rei tem 10.000 soldados. E aí vai combater numa guerra com outro rei que tem 20.000 soldados. O que ele tem que fazer? Ele tem que negociar condições de paz, porque ele não tem condição de enfrentar o rei que tem 20.000. Ele não tem condição, porque ele só tem 10.000. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa às vezes, porque quer ter um carro bonito para chamar a atenção, acaba financiando um carro com uma prestação muito cara e ela não tem condição de pagar. Aí o que acontece? A pessoa não paga o carro e a financeira vai lá e toma o carro dela. Mas por quê? Porque a pessoa se colocou numa situação difícil. Numa situação difícil. A gente precisa calcular. A gente precisa ter estratégia para não se colocar em situações complicadas. E Deus, nessa parábola aqui, o Senhor Jesus, ele conta duas situações. A pessoa que vai construir uma casa, uma torre, aí depois não tem dinheiro para terminar a construção, aí as pessoas ficam debochando dela, e o rei que vai à guerra, que vai à guerra contra outro rei que tem o dobro de soldados que ele tem. A pessoa ela tem que ter estratégia, porque ela vai perder. Se ela se colocar numa situação difícil, ela vai tomar prejuízo. Então, a parábola aqui está nos ensinando a não se colocar em situações difíceis, calcular antes, para que a gente venha
viver uma vida feliz, porque isso aqui traz tristeza. Você vê que, infelizmente, muita gente sofre por causa da vida financeira. E falando em situação difícil, a pessoa, às vezes, ela teve uma experiência ruim com a pessoa. E aí, o que acaba acontecendo? Ela acaba se envolvendo em alguma coisa com a pessoa. Por exemplo, se você teve uma experiência ruim com a pessoa, o que você tem que fazer? Se afastar. Você não tem que ficar perto dela. Mas não. A pessoa, ela teve uma experiência ruim e fica perto de quem um dia maltratou. E aí o que vai acontecer? Vai maltratar de novo. Vai ter experiências ruins. Então, não seja bobo, não seja boba. Se você teve uma experiência ruim com uma pessoa, se afaste dela. Por exemplo, se você quer ir numa festa e não foi convidado, o que você faz? Não vai na festa. Mas não, a pessoa muitas das vezes fica forçando uma barra, forçando uma amizade. E isso aí você vai se arrepender. Vai passar vergonha. Viva com sabedoria, evite o problema. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa. Aí a pessoa te trata mal, o que você faz? Não compra mais lá. Mas não, a pessoa muitas das vezes fica insistindo. Parece que você está comprando, que você está fazendo favor. Não, você está comprando, você tem que exigir ser bem tratado, porque senão não compra mais. Isso é agir com sabedoria. Ah, mas todo mundo compra. Eu não sou todo mundo. Entendeu? Às vezes a gente vai comprar uma coisa, a pessoa quer nos maltratar como se a gente estivesse fazendo favor. Não. Haja com sabedoria. Se você foi comprar alguma coisa em qualquer lugar, não foi bem tratado, não volte mais lá. Não volte. Procure outros lugares. Conheça outras pessoas. Ah, pastor, eu fui numa igreja e aí eu não gostei, não fui bem tratado. O que você tem que fazer? Voltar lá? Claro que não. Não volte lá, vai em outra igreja. Haja com sabedoria, para que você venha desfrutar de uma vida feliz. E muitas das vezes a pessoa, quando ela não pensa dessa maneira, ela acaba se colocando jugo, ela acaba se colocando peso. Por exemplo, ela está numa igreja que a pessoa não está tratando ela bem, o que ela tem que fazer? Tem que procurar outra igreja. Não tem que ficar se apegando às coisas, porque aí a pessoa fica se apegando e acaba carregando jugo, carregando peso. E o fardo do Senhor é leve, nós não temos que carregar peso, fardo nenhum. Sabe? Nós temos que agir com sabedoria, evitar conflitos. E é o que o texto está nos alertando aqui, para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Eu peço para você, levante a mão direita para os céus. Se você puder, feche os seus olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com essa pessoa que está ouvindo a minha voz. E te peço, Pai, coloca o teu poder nessa mão direita que é levantado aos céus. Derrama do teu poder sobre ela, que quando ela colocar no local da enfermidade, no local da dor, todo mal irá ser expulso no nome de Jesus. Se você está sentindo alguma dor, coloque a mão direita aí no local da dor. Se você não está sentindo nada,
Graças a Deus, coloque a mão no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa mão que é colocada no coração ou no local da dor, que venha ser a mão do Senhor, Pai, para arrancar agora toda a enfermidade, para arrancar agora toda a maldição, porque está escrito, Cristo resgatou essa pessoa da maldição da lei, que toda maldição, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita-se comigo, Senhor Jesus, eu tomo posse do milagre, da bênção, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e fica com Deus.